Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Termina agora o Santo Terço. O Santo Terço. Mais um programa com a qualidade da Rádio América. Rádio América. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América para toda a Rede Canção Nova de rádio. Rede Canção Nova essa que chega a todo o Brasil. Nós falamos para a Rádio Canção Nova AM 1020 de Cachoeira Paulista e São Paulo. Falamos a Rádio Canção Nova AM 930 Bauru, São Paulo. Rádio Canção Nova do Grande Vale AM 1250 São José dos Campos. Rádio Canção Nova da Divina Providência 1090 Paulínia, São Paulo. Rádio Canção Nova do Coração de Maria AM 810 São José do Rio Preto. Rádio Canção Nova do Espírito Santo AM 1060 no Rio de Janeiro. E a Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador AM 1020 Campo dos Goitacazes no Rio de Janeiro. Na região Nordeste chegamos a Gravatá, em Pernambuco, através das ondas da Rádio Canção Nova AM 1480. Rádio Canção Nova AM 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Rural AM 1090 Natal, lá no Rio Grande do Norte. E a Rádio Canção Nova São José, Itabuna, na Bahia. Na região Centro-Oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, AM 630 Cuiabá. Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília, no Distrito Federal, e a Rádio Ativa 1180 Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na região Sul, Canção Nova Esperança, em Nova Esperança, no Paraná. Em Curitiba, na Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, em Curitiba. E a Rádio Canção Nova AM660 em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Deixei por último aqui a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, porque hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui um ilustre médico, um grande amigo, que é de Vacaria. Então, um gaúcho aqui presente para falar para todos nós do Brasil, o Brasil inteiro, né? Sobre doenças do coração. Como faz para prevenir a doença do coração? Boa tarde, Dr. Protásio Lemos da Luz. Roque, é uma grande satisfação participar aqui do seu programa. Eu já estive aqui uma outra vez,
E aproveito para mandar um abraço especial para os meus conterrâneos lá de Vacaria. Saudades que se deve ter do pessoal do Sul, não é? Mas, Protásio, antes disso, Protásio, deixa eu apresentar para vocês aí que nos ouvem no Brasil todinho, esse pessoal aqui de São Paulo que está recebendo as ondas da Rádio América muito fortes, muito importantes. Ontem mesmo, eu saindo do hospital, ligando o meu rádio, percebi que estava bem forte, bem de bom tom, intensa que estava a AM 1410 aqui em São Paulo. Mas o doutor Protásio, professor doutor Protásio Lemos da Luz, ele é professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele foi professor titular, agora professor emérito, é uma pessoa extremamente relacionada no meio cardiológico, ele fez estágio, fez cursos e estágios nos Estados Unidos, tem publicações em várias e várias revistas de todo o mundo. Realmente é uma pessoa de notório saber e de grande reconhecimento científico. Vejam só que hoje eu agradeço por você ter vindo hoje aqui nesse sábado, né, que é um sábado de folga, de descanso, e você veio dar essa hora sua também, uma contribuição para esse povo que precisa de informação. Sabe, porque às vezes, você sabe, hoje os médicos, os colegas não orientam direito o paciente sai não sabendo por que tem que tomar remédio e o que tem que fazer. Então essa é a finalidade desse programa de utilidade pública que é o Mais Saúde. E o microfone está aí para você usar e abusar, Protásio. Roque, como eu disse, é uma satisfação estar aqui para discutir, sobretudo, um tema de grande importância prática hoje, que é a chamada prevenção, e especificamente prevenção de doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar, é preciso entender o conceito. Quer dizer, existem poucas doenças que são responsáveis por uma grande quantidade da mortalidade no mundo. Na realidade, 20 doenças são responsáveis por 80% das mortes do mundo inteiro. E dessas aí, as doenças chamadas cardiovasculares são responsáveis por mais de 30%. No Brasil, especificamente, 33%. Agora, o que acontece? É que essas doenças têm um período assintomático, quer dizer, um período em que a pessoa pode não sentir nada, e é o período em que a doença está se desenvolvendo. Por exemplo, na aterosclerose, a formação da placa na artéria demora uma porção de tempo, na realidade décadas, até que aconteça algum evento, algum problema, e aí a quantidade de sangue que chega a uma parte, por exemplo, do coração ou mesmo do cérebro, é interrompida abruptamente. E aí a pessoa então tem um quadro clínico. Quer dizer, a pessoa começa a ter a doença, mas não sente nada, não tem sintoma. É isso que acontece. No caso específico, em geral, isso começa lá pela adolescência, ou mesmo quando a pessoa é uma criança. Quer dizer, logo de início, a criança já começa a ter a doença. Algumas, quer dizer, aquelas que pertencem a um grupo de risco maior. Então, esse é o conceito principal. Quer dizer, nós precisamos reconhecer as situações em que há o desenvolvimento dessa doença bem precoce. E aí existem intervenções que permitem com que essa evolução seja parada, ou até que se induza uma involução. Agora, Protásio, como é que eu vou saber? Como é que o povo pode saber? Vamos dizer que tem criança, tem jovem que nos ouve, tem aqueles que não sentem nada. Como é que eles vão saber a que momento a coisa vai começar a piorar? Por que um pode ter infarto, pode piorar, porque o outro não tem? Como é que a gente pode orientar esse povo para evitar com que eles venham a ter no futuro essa doença? Então, Roque, funciona da seguinte maneira. Primeiro, existem condições clínicas que levam ao desenvolvimento da doença com maior frequência. Por exemplo, se alguém pertence a uma família onde pais ou irmãos tiveram doença coronária ou infarto antes dos 60 anos, então esse grupo é um grupo de maior risco, e aí ele precisa ser analisado. Agora, mesmo que não haja nenhum risco específico, algumas coisas a gente sabe que tem que ser feitas. Por exemplo, é recomendado hoje em dia que ao redor de 35, 40 anos,
todas as pessoas se submetam a uma avaliação clínica, justamente para tentar saber se há a possibilidade do desenvolvimento dessas doenças, sobretudo mais precoce. Quer dizer, todo mundo com 35, 40 anos deveria fazer um check-up. Depois nós vamos discutir o conceito de check-up que eu estou me referindo. Mas esse é o ponto principal, quer dizer, como tem esse período assintomático, então é preciso fazer alguns exames para saber se a pessoa tem o desenvolvimento de uma doença inicial. Isso é o que é necessário. E aí, veja bem, hoje em dia existem, no meu modo de ver, 2 grupos de pessoas que merecem um cuidado especial. O primeiro é o dos adolescentes. Quer dizer, hoje nós estamos tendo uma situação no mundo que é muito curiosa, que é a obesidade infantil, entre crianças e adolescentes. Isso nunca tinha acontecido e agora está acontecendo. O problema é que, por exemplo, a criança que tem excesso de peso ou o adolescente com excesso de peso, ele será o adulto com excesso de peso. Então, ele precisa de um cuidado especial para a gente identificar esse problema e começar a tratar cedo. O segundo grupo que tem grande importância hoje em dia é o dos idosos. Por quê? Porque, primeiro, o número de idosos está aumentando muito. E isso nós temos hoje em dia no país, 9 a 10% da população pode ser considerado idoso. O que acontece? É que hoje as pessoas vivem muito mais do que há décadas atrás. Então, o grupo de idosos merece um cuidado especial porque a incidência de cânceres e a incidência de doenças cardiovasculares aumenta diretamente com a idade. E aí é o seguinte, quer dizer, não é o caso apenas de a pessoa sobreviver mais tempo. Mas nós precisamos assegurar que a pessoa tem uma qualidade de vida adequada. Correta, claro. E é interessante a gente observar, eu vejo isso muito hoje no consultório. Há tempos atrás, um indivíduo com 60 anos era considerado uma pessoa idosa. Exato. Hoje em dia, eu mesmo tenho no consultório pessoas com 80, 85, 90 anos que estão perfeitamente ativos. Exato. Então eu tenho diretores de empresas com 85 anos de idade, tocando grandes conglomerados e tudo mais. Então isso mostra que houve uma grande evolução no diagnóstico e no tratamento médico, mas mostra também que é necessário que a gente tome determinados cuidados para que essas pessoas tenham uma vida saudável e útil. Então, esses 2 grupos são especialmente de risco e precisam de um cuidado especial. Mas você veja como é interessante. Olha, você, meu amigo, minha amiga que nos ouve agora, você pode fazer a sua pergunta para o Dr. Protásio. Você pode mandar por e-mail através do endereço eletrônico maissauderadio@cançãonova.com, maissauderadio@cançãonova.com, ou você pode ligar para cá, operadora 11 20 39 1410, operadora 11 20 39 1410. Você pode ligar, você pode deixar a sua pergunta, ou se você quiser falar diretamente conosco, conversar conosco, fazer a sua pergunta diretamente ao vivo aqui para o Dr. Protásio, você pode fazer. Então ligue para cá. Ligue 0 operadora 11 20 39 1410, o telefone da América. Bom, Protásio, e como é que a gente vai fazer então com essa pessoa que chega com uns 35, 40 anos de idade, mora lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul, na sua terra, come carne bastante, né? Bastante gordura, bastante carne. Como é que a gente vai fazer? Hoje, vamos dizer, ele tem um histórico familiar de doença cardiovascular, jovem, né? Pessoas morreram com antes de 60 anos com infarto ou já foram operados. Chega para você e diz: olha, eu não sinto nada, como é que eu vou fazer agora para evitar para não acontecer comigo o que está acontecendo com meu pai, com meu parente? Bem, então aí, Roque, chega-se ao momento em que é preciso fazer um diagnóstico para saber se a pessoa tem ou não tem uma dessas alterações. E aí entra um problema extremamente complicado, que é esse diagnóstico. E aí nós estamos procurando, por exemplo, por diabetes, por excesso de peso, por hipertensão e por sedentarismo.
Então, esses são alguns dos fatores mais importantes que levam à doença. Existem várias maneiras de você diagnosticar isso, mas a primeira maneira importante é o exame clínico clássico. E esse exame clínico inclui, naturalmente, o que a gente chama de anamnese, quer dizer, uma conversa que a gente tem com o doente a respeito das condições de vida dele. E depois os exames clínicos. E aí os exames, eles variam, dependem de cada pessoa em particular. Agora, um ponto que é importante nessa maneira de diagnosticar é o chamado check-up. E aqui eu gostaria de fazer um comentário que é o seguinte: há mais ou menos uns 20 anos eu venho dizendo que o check-up, do jeito que é feito hoje na grande maioria dos locais, quer dizer, você pega o indivíduo, faz uma porção de exames de sangue sem nenhum direcionamento, que esse tipo de check-up não tem sentido. Agora saiu um estudo de um grupo nos Estados Unidos chamado Cochrane, que fez exatamente uma análise desse tipo de situação. E eles seguiram aproximadamente 180 mil pessoas durante 10 anos e procuraram analisar o efeito desse tipo de check-up sobre as doenças cardiovasculares e sobre cânceres. E o resultado foi o seguinte: esse tipo de check-up não acrescentou nada. Não muda nada. Não muda nada. Então, leva aquilo que há muito tempo eu defendo. Quer dizer, o check-up deve ser uma coisa orientada. Personalizada, Ou seja, quer dizer, você tem indicações clínicas, por exemplo, da idade, da história familiar, se alguém teve hipertensão na família, se teve infarto. Então, esse tipo de informação prévio é necessário para que o médico peça os exames que são pertinentes. Exato. E não todo tipo de exame. Por exemplo, se você pega um sujeito de 40 anos, perfeitamente sadio, que joga futebol, não tem absolutamente nada, e você vai pedir uma série de exames de tireoide, de homocysteína, não sei o que mais, o que você espera? Nada. Tudo vai normal. dar absolutamente normal. Aí, eu tive indo no consultório recentemente alguém que dá a impressão que foi lá na lista de um laboratório, pegou todos os exames e pediu todo. Para que serve isso? Para nada. Não, pior é quando você pega o resultado que dá alterado e deixa tudo doido. Uma LPA, uma lipoproteína A, que vem alterado, deixa todo mundo, o jeito fica louco, então, não é verdade? Tem mais uma coisa, eu mesmo estive vendo no consultório que o médico lá do grupo check-up fez os exames, aí perguntou: o senhor tem um cardiologista? Então vá nele. Então para que serve o check-up, meu Deus? Exatamente. Por que não começa indo ao médico primeiro? Primeira coisa. Então, esse é o conceito. Quer dizer, eu sou inteiramente a favor de check-up orientado. Claro, orientado. Individualizado. E isso se faz através do conhecimento clínico. Agora, em existindo essas alterações, então suponhamos que haja uma alteração de colesterol aumentado, de diabetes e coisa. Quais são as medidas que a gente pode tomar no sentido de prevenir o desenvolvimento ou a evolução da doença? E aí, então, existem pontos específicos. Por exemplo, existe a questão do exercício. Quer dizer, o exercício é uma forma de se prevenir o desenvolvimento de doenças e de se manter a saúde de pessoas. Agora, é preciso compreender o seguinte: primeiro, existe digamos, um limite mínimo de exercício que é prescrito pelas unidades, pelas entidades cardiológicas, que é o seguinte: deve-se fazer pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Exato. Agora, como você faça isso, varia. Você pode fazer, por exemplo, 50 minutos 3 vezes por semana. Você pode fazer 30 minutos 5 vezes e assim por diante. Mas esse é o mínimo necessário, sugerido. Qual é a importância do exercício? Ela é imensa. Não é só para o sistema cardiovascular, mas é também para o sistema cerebral. Também, exato. Quer dizer, existem hoje documentações indicando que o exercício moderado, programado e a longo prazo é talvez a intervenção mais importante para uma boa qualidade de vida futura, e isso se aplica muito aos indivíduos idosos. E é preciso lembrar o seguinte: quer dizer, o exercício tem efeitos mentais, tem efeitos no sangue, tem efeito na circulação, tem efeito na pressão,
e tem efeito sobre colesterol e tudo mais. Então, essa é uma intervenção absolutamente necessária. Qual é o problema? O problema é que muita gente não tem o hábito de fazer exercício. Então, é preciso uma doutrinação para que as pessoas adquiram esse hábito de fazer exercício a longo prazo. Agora, existem estudos e mais estudos mostrando que isso é uma intervenção importante. Então, Protásio, vamos atender só uma pessoa que está na linha? Estou à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? Eu me chamo Nelma Maria Rodrigues. Nelma, da onde você é, Nelma? Eu sou aqui de Sumaré, na região de Campinas. Ah, Sumaré, interior de São Paulo. É. Pois não, você quer fazer uma pergunta para o doutor Protásio? Fique à vontade. Ah, eu quero. Eu sou uma pessoa já de 60 anos e eu fiz uma cirurgia do coração. Só que eu tô muito gorda, eu não consigo emagrecer. E eu não sei mais o que eu faço, né? Eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para tireoide, para colesterol, assim, várias medicações eu tomo, né? Então eu fico preocupada que eu estou muito gorda. Eu não consigo emagrecer. E eu tenho medo de voltar a ser... Problema do coração. Se decidir voltar a operar de novo, é uma coisa que eu não quero que aconteça. Tá certo. Bem, olha, dona Nelma, isso é um problema muito comum, mas é complexo. Pelo seguinte, é difícil a gente conseguir que as pessoas façam... Doutor, eu não estou ouvindo bem. Eu disse que é difícil que se consiga que as pessoas façam um programa de emagrecimento a longo prazo. Sim. Então, veja bem, só saber que determinada alimentação ou ausência de exercício levam a aumento de peso não é suficiente. Quer dizer, precisa uma motivação. E aí, o que eu pessoalmente faço, e muita gente hoje recomenda, é que a gente, além do conselho médico, a gente tenha também, por exemplo, uma nutricionista e um psicólogo para ajudar as pessoas a entrarem em programas de redução de peso. Agora, além disso, hoje existe um outro instrumento. Existe a cirurgia chamada bariátrica, com várias alternativas. Então, essa é uma possibilidade que pode ser usada para a redução de peso. Mas é preciso uma reeducação de qualquer maneira, porque isso é uma coisa a longo prazo e não adianta uma intervenção de curto prazo. Nelma, você ouve o programa Mais Saúde durante a semana? Eu ouço... Você vê a doutora Gisela falando sobre nutrição ou não? Alguma vez eu já ouvi. Então, se você acompanhar esse programa, você já vai ter as dicas necessárias para você perder peso. Você sabe, Protásio, que tem gente que só de acompanhar o programa durante a semana e seguir as dicas que ela dá, teve um paciente que perdeu 20 quilos em coisa de 6 meses. Claro. Só observando as dicas que se dá. Então, a sugestão é que você acompanhe o Mais Saúde durante a semana. Quem sabe você vai perder peso também, não é? Ah, tá. Tá bom? É porque eu tô assim muito gorda, assim, mais na parte abdominal tá muito... tô muito gorda, sabe? E eu não consigo, assim, às vezes eu tiro um pouco de alimentação, quando eu volto de novo... Não, mas você precisa ter uma orientação para fazer a coisa direitinho, viu? Acompanhe o Mais Saúde durante a semana que você vai seguramente se beneficiar, tá bom? Tá joia. O Dr. Roque tá falando agora? Sou eu, Dr. Roque. O Dr. Roque, eu admiro muito o senhor, viu? Muito obrigado. Muito parabéns pelo programa do senhor. Obrigado. E um sábado antes do Sábado Santo, eu liguei aí. Sei. Eu fui sorteado com um livro do senhor, só que eu não fiquei sabendo como que o senhor manda. Não recebeu o livro ainda? Não recebi. Não, eu vou falar com a produção aqui, não é possível, deve ter mandado, tem que mandar para você. Acho que no dia eu não deixei bem certinho o meu endereço certinho. O senhor quer pegar de novo? Me dá, eu vou pedir para, eu vou desligar, você passa o seu telefone, passa direitinho para a produção, não no ar, tá bom? Que aí depois a Ana Lúcia a Ana Paula liga para você e pega os endereços, tá bom? Eu queria tanto morar por perto do senhor, mas o senhor me atender um dia, Dr. Roque. Bom, mas se Deus quiser, tudo acontece, viu? Eu moro aqui tão longe e não tenho muitas condições, assim, de ter acesso aos médicos, assim, que dá bem atenção, assim, né?
Mas eu peço a Deus pelo senhor, pela rádio mesmo, a gente consegue aprender muitas coisas boas. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Um abraço pro senhor e que Deus abençoe, viu? Amém, amém. Fala com a menina da produção, tá bom? Muito bom. Mas nós temos aqui algumas perguntas. Tem outra pessoa na linha? Ah, pois não. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem é? Cássia. Cássia, da onde você é? Porto Ferreira, interior de São Paulo. Opa, o interior está comparecendo hoje aqui. Eu ouço pela internet. Ah, que bom. Que aqui não pega o rádio. Pois não, Então, Cássia. eu tô com uma dúvida. Eu tenho minha mãe de 84 anos e, assim, histórico familiar, problema de coração, mas atualmente ninguém, né? Tá todo mundo, parece que tá em dia. Mas hoje apareceu uma veia no olho dela que estourou. Isso é algum problema cardíaco ou não? Olha, Cássia, em geral, não. Não. Isso são vasos superficiais e não tem a menor importância. Ah, sim. Nada e de remédio importante. que ela começou a tomar de lúpus essa semana não seria a causa, não, né? Não. Ah, isso aí então é tá só bom. usar um colírio local e desaparece. Ah, então tá bom. Tá bom, Cássia, Tá bem. você... E eu agradeço demais a todas as orientações que é dada no programa, viu? Eu aprendo muito Você é com sócia vocês. da Canção Nova? À distância. Ouça. Você é sócia da Canção Eu Nova? sou. Ah, muito bom, muito obrigado, Tá, viu? eu agradeço demais vocês, viu? Muito obrigado, fica com Deus. Muito obrigada. Obrigado. Um bom final de semana para todos. Muito bom. Você vê, o tempo passa, vamos fazer um pequeno intervalo agora, são 12 horas e 56 minutos em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. Está aqui comigo hoje o professor Protásio Lemos da Luz, falando sobre prevenção nas doenças do coração. Senhor, olha o meu coração. Mais uma vez eu caí. Senhor, acolhe a minha indecisão. Por vezes quero parar, em outras quero voltar. É tão difícil pra mim persistir. Sei que não mereço tua presença em minha vida, mas é o teu amor quem me atrai só para ti. Sei que sou um fraco, miserável pecador. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. A Rádio América não para de evangelizar para levar você a uma experiência nova com Deus. Durante toda a nossa programação, você confere palestras, formação, notícias, música católica de qualidade e muito mais. Então você já sabe, se alguém perguntar... Que rádio? Eu ouço a Rádio América. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Dia 13 de abril, tá chegando mais uma vigília clamando por milagres. Peço-te que olhes para o meu filho. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Ailton Cardoso, Cassiano Meirelles. Faz chover. E Ministério de Música Canção Nova, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova e Rádio América a partir das 10 da noite. É a 4ª vigília da novena Clamando por Milagres, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, acesso pelo metrô Penha. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800, sãopaulo.cançãonova.com. Manifestam teu poder. A Rádio América, para mim, como eu já disse uma vez, é o ar que eu respiro. Eu votei limpo nas últimas eleições.
Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Acesse blog.cançãonova.com/América e fique por dentro de tudo que acontece na AM 1410. América. Programas, vídeos, podcasts. blog.cançãonova.com/América. Rádio América. 12h59. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta, este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a rede Canção Nova de rádio. E nós já temos outro ouvinte na linha, não é? Boa tarde. Boa tarde, Dr. Roque. Quem fala? Hilda, do Jardim Mitsutani, São Paulo. Opa, Hilda, pois não. Olha, eu quero dar um testemunho. Eu estava ouvindo, não poderia deixar de falar. Pois não. Eu procuro ter uma alimentação boa, né? Trabalho com a pastoral da criança, procuro usar os talos, as folhas, né? Ótimo. E uma alimentação mais saudável. Eu ouço sempre a doutora Gisela também. Ah, bom, você viu Mais Saúde durante a semana, Nossa, né? Ela traz umas pessoas bem interessantes também no programa dela, né? Sempre estou atenta. E eu queria dar um testemunho, assim, do meu marido, né? Ele tem 71 anos e já é aposentado há bastante tempo e tem uma horta aqui debaixo de uma rede da Eletropaulo. Sim. Ele trabalha bastante, carpe, limpa, para colher já umas coisinhas mais saudáveis também, né? E você sabe que ele fez os exames de laboratório esses dias e não deu nada, Dr. Roque. Que maravilha. Nossa, não tem colesterol, não tem triglicérides, não tem diabetes, graças a Deus. Transpira muito, trabalha bastante, transpira muito e não tem problema de colesterol, não tem nada. E não é gordo, nada? Não, ele, até o pessoal falou assim, mas você tá magro, fulano, né? Fala pra ele que sou Antônio. Aí ele falou assim, porque eu trabalho, né, meu? E trabalho e gosto do que faço, então fica ali também a mente, né, na terra, mexendo na terra, que eu acho que é uma coisa muito boa. Talvez é isso que tá faltando, o pessoal fica muito parado, né? Não faz nada. Sem dúvida, exato. Eu sei que ele gosta muito do que faz e tira... E ele ouve o programa Mais Saúde também ou não? Hã? Ele ouve o programa Mais Saúde? Não, ele não ouve, mas eu passo pra ele, né? Você faz ele ouvir, né? E a esposa sempre está procurando o melhor, né? Para cuidar da família, né? Mas é exato, é a esposa que faz coordena toda a alimentação em casa, tudo mais. Às vezes eu faço alguma palestra, porque eu participo da Diocese do Campo Limpo aqui, né? Sou coordenadora dos alimentos, assim, nas paróquias que tem pastoral. Pois não. E aí quando eu falo pro pessoal, eu explico bem sobre isso, né? Que é bem importante o nosso alimento, não é? A gente tem que se amar. Eu falei, quem ama, cuida, né? Sabe cuidar dos nossos alimentos, o que vai comer, nós somos o que comemos. Muito obrigado. Muito bom. Então eu fico feliz de estar sempre ouvindo o programa, o senhor, às vezes ao sábado, às vezes eu tenho que sair para alguma coisa, O Dr. Protásio vai falar com você um pouquinho agora. Tá bom. Dona Hilda, eu queria aproveitar o que a senhora disse e comentar sobre a importância da dieta. Quer dizer, isso é uma coisa que vem sendo discutida há décadas, mas agora, há pouquinho tempo, saiu o primeiro estudo muito importante de dieta mediterrânea. Sim. E na Espanha, então, eles fizeram um segmento muito longo
de 7.000 e tantas pessoas que foram alimentadas com uma dieta chamada mediterrânea. E aí houve 2 subgrupos, que numa é uma dieta mediterrânea acrescentada de bastante nozes, castanha e assim por diante. E a outra, uma dieta mediterrânea enriquecida com óleo de oliva. Sim. E o interessante é o seguinte, é que essas 2 dietas se mostraram muito eficientes ao longo de um segmento longo dessas pessoas. Então é a primeira vez que se documenta em um estudo científico muito bem feito a importância dessa dieta mediterrânea. E qual é a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea é uma dieta que tem pouca carne, pouca gordura e tem muito peixe, tem vinho tinto e tem fruta e verdura também bastante, e ainda mais enriquecida. Agora, é interessante uma observação. Quer dizer, essa redução de mortalidade que foi observada, ela especificamente se deveu à redução de derrame cerebral. Então, como eu disse anteriormente, quer dizer, várias das intervenções que nós propomos hoje, como o exercício, uma dieta adequada, agem sobre todo o sistema cardiovascular que pega também o cérebro. Sim. Então, é preciso uma atenção importante sobre essa questão da dieta, porque tem um outro dado também, é que uma dieta adequada previne a obesidade e também o diabetes. Então, o que nós temos observado, nós que eu digo, são os pesquisadores do mundo inteiro, é que no controle dos chamados fatores de risco, houve uma redução, por exemplo, de fumo, uma redução da ingestão de colesterol, mas houve um aumento do consumo de hidratos de carbono, de tal maneira que houve, na realidade, um aumento da ocorrência de diabetes e de aumento de peso. Então, esse é um dado fundamental e que reforça a importância da dieta. Agora, novamente, a dieta é uma questão de costume e é uma questão de tradição familiar também. Então, a gente precisa de educação alimentar desde o começo. E nesse ponto tem uma coisa, Roque, que eu gostaria de mencionar, que é muito interessante, que é um estudo feito em Jundiaí. Mas vamos só agradecer a Hilda, né? Oi. Viu, Hilda? Muito obrigado pela sua participação. Se aproveite ouça, continue ouvindo o que o Dr. Protásio está falando, porque você, como faz essas palestras pastorais, tudo aí e tudo mais, é importante você orientar direitinho as pessoas, tá bom? A pastoral foi criada por problema da mortalidade infantil, né? Então, a obesidade infantil, aproveite... Foi criada pela desnutrição, mas agora nós estamos cuidando das obesidades também, né? Tá bom. Muito obrigado, Hilda, pela sua participação. Deus Fica com abençoe Deus. vocês aí, tem um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado, Hilda. Roque, o que eu estava dizendo era sobre esse estudo feito em Campinas, em Jundiaí, que é muito interessante. O que é que eles fizeram? Eles pegaram 300 e poucas crianças e foram analisar o comportamento dessas crianças e a influência que esse comportamento adequado teria sobre os fatores cardiovasculares dos pais. Então, compreenda bem. Metade dessas crianças receberam uma informação escrita sobre dieta adequada, exercício e assim por diante. E a outra metade recebeu essa informação escrita mais um treinamento de 3 vezes por semana em que se procurava ensinar às crianças todas essas coisas de vida saudável. O curioso foi que depois de 1 ano de segmento, foi reavaliado o chamado score de Framingham. O score de Framingham é uma maneira de a gente avaliar o risco cardiovascular das pessoas. E esse estudo demonstrou que a ação das crianças na família levou a uma redução do risco dos pais. Você vê que bacana, né? Quer dizer... Compreenda bem. Então isso é uma lição de enorme importância. Quer dizer, se nós educarmos adequadamente as crianças
nós estaremos não apenas educando as crianças, mas influenciando a família. Você vê que é importante isso. Porque mudar o hábito de um indivíduo adulto é difícil. Mas se você tem uma criança dentro de casa que, digamos, defende essas coisas como não fumar... É diferente. Tem uma importância muito grande que sobre a criança família. fica em cima. Papai, não fume, não fume, isso. Não fume. Não é verdade? Fica em cima. Protásio, vamos responder aqui, tem um monte de pergunta que o pessoal já fez, olha. Maria Lucete Pascoal, da Vila Palmeiras, aqui de São Paulo. Doutor, ultimamente estou sentindo uma palpitação e aceleração no coração. Parece que vai sair pela boca. Sinto falta de ar. Quando subo uma subida, gostaria de saber se pode ser algo sério no coração. Veja bem, pode ser e pode não ser. Quer dizer, isso aí precisa um exame da pessoa, porque às vezes não é absolutamente nada do ponto de vista orgânico. Quer dizer, isso de ter palpitações pode ser simplesmente um sintoma de ansiedade. Por outro lado, pode haver uma patologia cardíaca por trás de tudo isso. Não tem como resolver isso a não ser se submetendo a um exame clínico adequado. É isso que tem que fazer. Exato. Aqui, o Luiz Roberto de Cotia. Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Cotia, que é a minha cidade natal. Está lá minha mãe, Dona Anice, lá em Cotia. Meus irmãos na Clínica Savioli, lá em Cotia. Então, um abraço para todos os cotianos amigos aí de Cotia. Luiz Roberto, tenho dúvidas sobre os sintomas que venho sentindo. Se é ansiedade ou problema no coração. Pois por muitos anos fiz tratamento de depressão. Agora sinto falta de ar quando faço movimentos bruscos à noite e quando acordo meu coração dispara. Isso é problema do coração, doutor? Novamente, não dá para saber se é ou não é. Quer dizer, pode ser uma alteração estritamente emocional ou pode ser um problema cardíaco. Então, o único jeito de resolver isso é uma consulta médica adequada. Mas Roque, eu vou aproveitar a menção sobre depressão para discutir uma coisa. No século XXI, a doença mais comum predita é justamente de ordem mental. Exato. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma ocorrência grande de estresse, de um modo geral, de ansiedade e depressão. Muito comum. É uma mudança grande de paradigma no que nós estamos vendo. E isso tem, por exemplo, afetado muito os indivíduos jovens. Então, o indivíduo que está na faculdade, está com dificuldade no emprego ou familiar. E tem também afetado muito os idosos. Então, o fato da pessoa idosa, por exemplo, não ter hoje um amparo familiar completo, leva muito isso. Mas é preciso, então, ficar atento para esse problema. Quer dizer, é uma mudança importante e séria. E é preciso considerar o seguinte: o estresse é um fator de risco direto para a doença cardiovascular e é um fator de risco muito importante para a função mental nos idosos. Existem estudos e mais estudos mostrando isso. Agora, ao médico clínico ou próprio especialista, um cardiologista, por exemplo, compete o diagnóstico inicial, quer dizer, o reconhecimento da situação. O tratamento dessa situação aí é um pouco mais complexo. No geral, exige uma terapia e hoje em dia nós na área médica usamos muito a chamada terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma, uma modalidade de terapia que é dirigida especificamente para um certo problema, digamos, do momento, e isso tem nos ajudado muito. E também, com muita frequência, precisa de medicação. Mas aí, como eu disse, o tratamento já é uma coisa mais especializada. Agora, é claro, a depressão, quando ela é mais leve e simples, a gente mesmo já aí trata. A gente mesmo trata. Porque senão, veja, se mandar o paciente para psiquiatra, é complicado, o paciente não vai. Mas veja bem, logo de início isso é uma coisa que eu tenho que dizer, não é psiquiatra. Quer dizer, você está falando, em geral, de alterações em pessoas que são normais e tiveram um determinado problema durante a vida. Por exemplo, um infarto, uma alteração familiar e coisa. Então não é que a pessoa tem uma psicopatia, ela tem uma alteração de humor, de comportamento. Mas é uma depressão. A depressão é uma doença mental. Eu sei, mas a depressão não é necessariamente
Quer dizer, não precisa necessariamente ser tratado por psiquiatra. Exato. Dizendo, a gente mesmo, nós mesmo, que eu acho, por exemplo, se você recebe doente no consultório, você sabe que depressão é uma coisa extremamente comum hoje. Isso. Muito comum. A gente mesmo trata, porque o doente não vai. O que a gente faz é mandar um acompanhamento psicológico, né, uma cognitiva, comportamental, ajuda muito, mas a medicação é importante. E é muito frequente mesmo. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje eu no consultório tenho duas pessoas que me auxiliam em duas áreas. Uma é uma nutricionista, porque é preciso seguramente ter uma educação adequada. E a outra é uma psicóloga, faz justamente terapia cognitivo-comportamental. É importante, você precisa disso. Então, você, com o conceito de cuidado global do doente, não é suficiente só o conhecimento médico. Aliás, quer dizer, o conhecimento em si não leva a mudança de comportamento. Uma porção de gente sabe que excesso de peso, hipertensão faz mal. Mas, é que eles não conseguem mudar o comportamento. Você vê essa senhora que ligou de Sumaré, né? Exatamente. Mas vamos continuar aqui, olha. A Leila Júlio César de Cocaia. O que significa dimensões de paredes do ventrículo esquerdo, espessura parietal no limite máximo do normal, dimensões cavitárias normais? Isso está no exame, mas não sei o que significa. Você vê, Protásio? Veja como bem. Ninguém explica nada, o colega não explica, né? O gente vai no médico, pega o exame, aí ele vai ler o resultado, fica achando que tem um monte de coisa, não é verdade? Olha aí. A interpretação de exame deve ser feita pelo especialista, e não, o leigo não vai conseguir entender. Quer dizer, em cada uma das coisas que a gente mede, existe um limite, inferior e superior. Mas existem também as variações dos próprios métodos. Então, a interpretação disso tem que ser feita pelo especialista, para dizer o que é isso. É claro que está fora do conhecimento médico, digo, do leigo. Então, a sugestão é, essas interpretações devem ser feitas pelo especialista para poder dizer exatamente o que ela significa. Maria Lúcia Vieira, de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista é o centro da comunidade de Canção Nova. Sinto muitas dores no peito e fadiga. Isso pode ser problema do coração ou depressão? Pode ser as duas coisas. Novamente. É difícil. Novamente, quer dizer, a maneira de resolver isso é fazer uma consulta médica em que se possa avaliar completamente os sintomas. Porque com muita frequência os sintomas se superpõem. Exato. Então não tem como resolver isso a não ser fazendo exames específicos e uma consulta específica. A Leila da Freguesia do Ó. Gostaria de saber mais sobre fluxo da válvula mitral, pois a minha filha nasceu com esse problema e quando ela está muito nervosa sente o coração acelerar muito. Os médicos não me esclarecem muito sobre isso. Hoje ela tem 20 anos e minha preocupação é se esse defeito pode vir a trazer problema para ela mais tarde. Veja bem, alterações da válvula mitral variam muito, podem ser muito pequenas e muito grandes. Então precisa novamente uma avaliação adequada para saber o que é que significa. Com muita frequência é uma coisa mínima que não tem nenhuma importância. Outras vezes é uma alteração mais importante. Então, novamente, precisa de um exame clínico completo para fazer uma avaliação. Não tem outra maneira de chegar a isso. Bom, nós temos um ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Pois não, quem fala? É a Cida de Cotia. Cida de Cotia. Pois não, Cida. Então, doutor Roque, eu queria saber assim, porque toda vez que eu estou falando no telefone com a minha mãe, ela começa a tossir sem parar, tipo assim, uma pessoa que está engasgada. Possível. Aí eu estava comentando com meu marido falou que acho que é problema de coração. Ele falou que os sintomas, assim, né, dela é de quem tem problema no coração. Eu gostaria de saber. Pois não. Novamente, pode ser uma coisa ou outra. Eu não estou ouvindo direito. Eu disse que pode ser uma coisa ou outra. Sei. Quer dizer, pode ser pulmonar, pode ser pleura, pode ser cardíaco e pode ser só emocional. Então não tem como resolver a não ser fazendo um exame clínico completo. Não tem jeito, Cida, não tem como... Então, e a pressão dela também é bem descontrolada. A mesma coisa, precisa de uma avaliação clínica para poder ver qual é o grau de descontrole, quais são os níveis, como é que varia e tudo mais. Tudo isso se resolve em consulta médica, não tem outro jeito. Tá bom, Cida?
Oi? Tá bom? Tudo bem? Tá bom, tudo bem. Muito obrigado. Você é sócia Você é sócia da Canção Nova, Cida? Eu não sou não ainda. Ah, tá bom. É que eu tô parada, né? Tá ok. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigada. Fica com Deus. Obrigado. Também. Mas você vê, Protásio, essa história toda de pressão, né? Que o pessoal fala muito é da pressão. Não, doutor, minha pressão tá alta, desregula muito. Alta como? Como é que sabe, né? Claro. Ontem uma mulher falou para mim no consultório, eu sei que a pressão tá alta porque me esgana aqui no pescoço, né? Eu falei, eu vou chamar a senhora para medir pressão de todo mundo aqui, né? Não, isso se refere, no caso de pressão, é um conceito importante. Quer dizer, mais ou menos a metade das pessoas que têm pressão alta não sentem nada. É, a grande maioria, não é? Não sente nada. Então, por isso é necessário uma avaliação preventiva. Agora, não dá para a gente prestar atenção em sintomas em relação à pressão. Engana muito. Se você for depender de sintomas para entender pressão arterial aumentada, não dá certo. E depois a pessoa fala, minha pressão está alta hoje, está 13. Mas por quê? Sempre foi 12, hoje está 13, não é assim que falam? Então não tem. A pressão ela varia durante o dia. É que eu sempre falo, a pressão é a mesma coisa com um carro, motor do automóvel. Você está numa subida, a pressão do motor tem que mudar. Então ela tem que variar, o que não pode exageradamente variar, né? Muito, e aí é outra coisa diferente. Agora, Roque, eu gostaria de comentar uma outra coisa em relação à prevenção hoje em dia, que é o seguinte. Está ficando muito comum a pessoa chegar no consultório e solicitar um determinado exame. Exato. Por exemplo, a angiotomografia de coronário. A pessoa chega lá e diz, não, eu queria fazer uma angiotomo de coronário. É preciso compreender o seguinte, esses exames modernos são muito bons, mas eles têm uma indicação precisa. Claro. Quer dizer, é em determinadas circunstâncias que eles devem ser utilizados. O segundo ponto é que muita gente acha que esses exames são sem risco, quer dizer, não causa nada. Não é verdade. Existe uma exposição a raio-x. Exagerada, né? Exagerada. E eu queria mencionar o seguinte, saiu um estudo recente agora sobre mulheres que tiveram câncer no seio esquerdo. E aí se analisou a incidência de doença cardíaca anos depois, em relação àquelas que tiveram câncer do lado direito. Então, as pessoas tratadas com radioterapia tiveram muito mais doença cardíaca anos depois. Então, isso dá uma ideia da importância da exposição ao raio-x. Então, você submeter a um exame, como por exemplo, cintilografia ou a angiotomografia de coronária, sem necessidade, não traz nenhuma vantagem médica e mais, pode incorrer num risco futuro. Então isso é um tipo de situação que deve ser deixado ao médico. Além de criar problema para a gente, além de criar problema. Quantos chegam para a gente com a angiotomo, com lesão, que você é obrigado a fazer um cateterismo e depois não dá nada. Que é normal, não é? E a outra coisa que é preciso considerar é o seguinte, você ouve muito, não, eu tenho um convênio, então eu quero fazer tudo. A pessoa acha que porque ela tem um convênio que isso não custa nada. Não é verdade. Custa para ela, né, uma coisa? Custa para o sistema todo. E é preciso compreender o seguinte, quer dizer, quando nós falamos a respeito de prevenção, é porque existe uma vantagem individual e existe também uma vantagem econômica em você prevenir a doença em relação a tratar. Agora, precisa compreender o seguinte, o Brasil é um país que tem uma limitação muito grande em orçamento para a saúde. Portanto, nós devemos usar os métodos diagnósticos de uma maneira consciente, não gastando excessivamente, mas gastando aquilo que é necessário. Então, quando você faz exames desnecessários, você está sobrecarregando o sistema de saúde. E isso sempre custa. Então, esse é um outro aspecto também. Quer dizer, existe o problema de orçamento no país, existe o problema de que o governo não tem condições de manter o pagamento para todas as pessoas que precisam. Então é preciso que os médicos e todos os participantes do sistema de saúde tenham isso em mente também. Claro que sim. Porque eu sempre pergunto, você quer que eu peça uma angiotomo para você? Para quê? Para que você quer que eu peça isso? Não vai te resolver nada. Mas é claro.
Né? Quer dizer, o sujeito acha que é um exame que está... Mas isso é culpa dos médicos, né? Não é do paciente. Como é que esse paciente teve essa informação? Porque algum médico falou para ele, você tem um exame espetacular, moderno, novo, que pega tudo, que substitui o cateterismo e e começa a pedir. A Roque, hoje tem uma outra coisa, que chama-se internet. Quer dizer, a pessoa entra no Google e põe lá um determinado diagnóstico coisa, e sempre tem uma informação. Agora, isso, de um modo geral, é uma coisa boa, porque a pessoa fica instruída e pode fazer perguntas ao médico e tudo mais. Tem um lado negativo, que é o seguinte: quer dizer, medicina é baseada em tratamentos individuais. Ou seja, você tem que diagnosticar uma determinada situação naquele doente. E tem que tratar aquele doente e não a média. Então a informação que você tem, por exemplo, no Google, é uma informação superficial. Total. Superficial. Então é preciso compreender isso. E a pessoa leiga não deve exagerar achando que pode entender de medicina consultando o Google. Não é por aí. Muita gente acha isso. Quer dizer, muita gente, né? Nós que trabalhamos há 40 e tantos anos em medicina, nós temos uma série de limitações porque as coisas são muito difíceis. Agora, você imagine uma pessoa leiga que não tem experiência nenhuma achar que possa entender de que um exame vai dizer para você por causa de uma informação no Google. Então, isso é um aspecto que precisa ser compreendido e interpretado corretamente. Mas nós estamos chegando já ao final do programa, né? Já estou ouvindo aí uma música do fundo me sinalizando que o programa está chegando ao final. Esse programa realmente foi muito bom. Agradeço, Protásio, você ter vindo aqui. Foi extremamente importante a sua presença. E agradeço essa horinha que se você deixou aí. Você estava em casa, tranquilo, descansando, que São Paulo hoje está bem chuvoso, né? Está um dia bom para ficar em casa. Mas não tenha dúvida que o que você serviu à população hoje foi uma coisa muito importante. E seguramente essa é a nossa missão, né? Nossa missão é servir realmente. E você veja, a gente fica contente de perceber que esse pessoal do interior, a dona Cida de Cotia, ou a Cássia de Porto Ferreira, ou a dona Dilma de Sumaré, quer dizer, realmente tiveram a sua importância, resolveram suas dúvidas. Mas, Protásio, a Canção Nova, a Rádio América, toda a rede de rádio está aberta para você, a hora que você quiser. Essa é a sua casa. E eu agradeço muito a sua presença. Roque, muito obrigado por tudo, é uma satisfação vir aqui, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que nos deu a permissão de entrar na sua casa, de entrar no seu automóvel, de sentar à beira do seu fogão. E eu agradeço a Deus Todo-Poderoso por ter permitido que eu pudesse fazer esse programa para vocês que nos ouvem agora. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos abençoe e nos proteja sobre seu manto azul dourado. Eu agradeço a todos e até sábado, se Deus quiser.